Boa tarde, galera do terceiro ano. Vamos nós para mais uma semana de aula. E essa semana de aula tem um feriado aí no meio dela, tá? Que é o feriado referente a São João, que é o padroeiro do nosso município, tá? Então nós não teremos aula porque será feriado, tá? Outra coisa que a tia quer dizer a vocês, que essa semana nós só vamos ter os nossos encontros no MET na quinta e na sexta, tá? Quinta-feira e sexta-feira. Hoje, segunda e terça, nós não vamos nos encontrar virtualmente, tá? Vocês vão fazer as suas atividades e antes de fechar o grupo, como a tia tem feito todos os dias, a tia vai colocar a correção em PDF, você vai lá dar uma corrigida no seu dever, que eu sei que vocês vão fazer, ó. Vocês são craques, vocês só vão dar lá só uma olhadinha para ver se tá certinho, tá? E aquele esquema que a tia já falou para vocês, tá certinho? Dá você mesmo certo, tá? Porque a tia, quando pegar o livro, faz só as correções necessárias que precisam. Hoje, a nossa aula de segunda-feira, nós vamos ter português, onde vocês vão estar começando a ver aí os verbos, tá? Verbos de ação, como que são as conjugações verbais, que é o presente, que o verbo é conjugado no passado, no futuro, tá? Vocês vão ver isso daí. Em história, nós vamos ter o nosso Volta e Revira, com tudo aquilo que nós já vimos, né, sobre a cultura afro-brasileira. Então, vai ser uma revisão daquilo que você já viu sobre a cultura afro-brasileira no seu livro, tá? O Volta e Revira. E, para fechar, o trajeto I, que é onde você vai estar fazendo a reflexão do aprendizado. Aquilo que você aprendeu sobre a Cruz Vermelha Internacional, que a tia até colocou um vídeo de como ela surgiu, né? Sobre os Médicos Sem Fronteira e sobre a Anistia Internacional. Então, você vai estar fechando aí sobre esses órgãos de segurança humana internacional, que a partir de amanhã você vai ver os órgãos de segurança humana brasileiros, tá? Aqueles órgãos que ajudam aqui no Brasil. Vocês viram a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteira e a Anistia Internacional, que ajudam o mundo inteiro, né? A partir de amanhã você vai começar a ver as que ajudam somente aqui no nosso país, tá? Então vamos lá, pegando os materiais, tá? Português, História e Geografia. Português, vocês vão fazer atividade no caderno, tá? Não é no livro. Vocês vão pegar o caderno de português, o livro de História e o livro do trajeto I, tá? Que o livro de português de vocês a gente já finalizou. Então peguem seu caderno, porque a tia quer atividade no caderno, tá? Apesar de estar disponibilizando em PDF, a tia não quer que faça atividade na folha, porque quando eu pegar os cadernos, eu vou querer ver todas as atividades que eu passei no caderno, tá? Então, peguem o caderno de português, o livro de história e o trajeto, que nós já vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo, todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir, dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em or. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi nas árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em ar, os do segundo em e os do terceiro em ir. Meus parabéns! Você sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito! E o infinitivo de comi, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem! O infinitivo é comer, e se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem. O que você está fazendo, Tiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar?
e assar, e peneirar. Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom, não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Vamos procurar no dicionário. No dicionário, todos os verbos aparecem no infinitivo, porque ele é como o nome do verbo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Vamos lá para a nossa atividade de português, depois daquele vídeo que você assistiu aí, falando um pouco sobre verbos, né? Aí a tia aqui fez a atividade, vocês vão copiar no caderno, tá? SEMES, a data, meu nome, seu nome, português, aula, verbos de ação. Aí tá explicando o que é verbo. O verbo é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo. Como vocês viram lá, né? Pode ser representado no presente, no passado, no futuro, como ação, estado, processo ou fenômeno, tá? Fenômenos da natureza. Os verbos podem estar no presente, o que acontece agora. A tia botou o exemplo aqui, ó. Mariana canta muito bem, ou seja, Mariana tá cantando agora, no presente, né? No pretérito ou no passado, que já aconteceu, como é o exemplo, ó, Júnior viajou na semana passada, ele já viajou, né? Ou no futuro, que ainda irá acontecer. Exemplo, pagarei minhas contas amanhã. Ainda vai pagar a conta, tá? Que ainda vai acontecer. Eles também podem representar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Os verbos possuem significado próprio e revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito. Ó, aqui nós vimos o sujeito, a Mariana, que está cantando, o Júnior, que está pagando, um sujeito oculto, que não aparece quem é, que irá pagar suas contas, tá? Alguns exemplos de verbos de ação são sair, bater, ir, vir, beber, gritar. Ao número 1, atividade, vocês vão circular o verbo que está nas frases, tá? Só circular, não é para vocês escreverem nada não, tá? A tia colocou esse X aqui, que vocês sabem que é para vocês pularem uma linha, para não ficar embolado, tá? Você vai circular o verbo que está aqui na frase da letra A, o verbo que está na frase da letra B, o verbo que está na frase da letra C, o verbo que está na frase da letra D e o verbo que está na frase da letra E, tá? Vocês vão circular somente o verbo, tá? Número 2, você vai escolher o verbo correto para completar as frases abaixo. Aí tem pula, vende, vê, assobia, mexe, viajará, pinta, nadou, come, ri e leu. Aí tem as frases. Helena, tararã, tararã, um livro ontem. O periquito, tararã, 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 todos os dias. O pintor, tararã, 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 a parede da sala. Ana, pontinho, 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 amanhã. O açougueiro, pontinho, 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 carne. Juliana, pontinho, pontinho, na piscina com seus amigos. Aí você vai completar com o verbo correto para completar a frase, tá? O verbo correto, tá? E você vai completar as frases aqui, vai escolher o verbo certo, tá? Porque tem verbos aí que estão errados, conjugações que não vão caber aqui. Então, vocês vão escolher o verbo correto para colocar aqui na frase, tá? Essa foi a atividade de português. Agora, vamos pegar o livro de história no Volta ou Revira. Não esqueça, a tia quer a atividade copiada no caderno, não quer a folha colada, tá? Não quer que imprima a folha e cole no caderno. Eu quero que você escreva tudo que está aqui no seu caderno. Vamos lá, pegando o livro de história, volta e revira, vocês vão datar para a tia das páginas 28 até 31, tá? Aí tá resumido aqui tudo que a gente aprendeu sobre a cultura afro-brasileira, tá falando dos quilombos, que os quilombos eram formados por africanos e seus descendentes, que os quilombolas ainda hoje continuam a lutar pela posse de suas terras e manter a sua identidade, seus costumes,
que a cultura afro-brasileira surgiu com o contato entre a cultura dos costumes dos povos africanos com os europeus e os indígenas, né, que já viviam aqui no Brasil. Nós vimos tudo isso aí no decorrer desse conteúdo. Vocês vão assistir agora um vídeo sobre o inventário da cultura quilombola no Vale do Ribeira, tá? Para vocês estarem realizando as atividades da página 28, tá bom? A tia vai botar o vídeo, vocês assistam para vocês estarem respondendo as questões do número 1 e as questões número 2, que são sobre esse vídeo que vocês irão assistir. O Vale do Ribeira está localizado nos estados de São Paulo e Paraná e abrange uma região formada por 31 municípios. Nestas terras, banhadas pelos rios da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Guape, encontra-se preservado o maior remanescente florestal de Mata Atlântica do país, equivalente a quase um quarto do que sobrou do bioma. Curiosamente, é também no Vale do Ribeira que se concentram as comunidades tradicionais dos dois estados, revelando um nexo entre a presença dessas comunidades e a conservação ambiental. Fazem parte da formação dos atuais quilombos descendentes de escravos trazidos para trabalhar na extração de ouro de aluvião e nas lavouras de arroz ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Baseados na agricultura de subsistência e numa organização social fundada em laços de parentesco e compadrio, essas comunidades guardam até hoje muitos aspectos de seu modo de vida tradicional e revelam discretamente suas matrizes culturais africanas e indígenas. A alimentação é a primeira das coisas que a gente se preocupa, né, em ter alimento, né? E segundo as outras coisas, são práticas que a gente herda de pai, né? Herança de família, isso faz com que você acredite que a roça também é um modelo de emprego, né? Se a madeira for de lei mesmo, igual essas que eu citei o nome, como aripá, a canela, ela tem durabilidade aí para uns 50 a 60 anos. E ela tem também um processo térmico que funciona como se fosse uma garrafa térmica, um exemplo. Aí no verão ela fica bastante fria e no inverno ela aquece. Então essa é a importância da qualidade de vida de morar numa casa de pau-a-pique. Meu pai falava que quando ele era criança, ele já via os pais dele plantando. Porque eu aprendi com meu pai, com meus tios e depois com meus primos. Foi com eles que eu aprendi. Mas realmente a pescaria está ligada à mistura mesmo dentro de casa, né? Eu quando vou pescar, porque eu não tenho tipo de mistura, eu preciso pescar. Faz parte do clima da gente a pescaria, né? Mas o problema é que eu acho que o peixe é um recurso natural que a gente tem que pegar só se tiver necessidade de pegar. Às vezes tem bastante mistura em casa, eu acho que é meia besteira. Forma de utilizar o rio é a mesma, técnica de pegar o peixe é a mesma, horário de pescar é o mesmo, aonde que o peixe está, aonde que não está. O conhecimento é o mesmo, né? Naquela época. Arruma na água, fecha aqui, ó. Amarra assim. Agora as questões de que forma os quilombolas preservam seu modo de vida tradicional e suas origens africanas e indígenas, tá? Na letra B, você acha que os quilombolas respeitam e preservam a natureza? Vocês vão colocar se sim ou se não. No número 2, porque os quilombos foram uma forma de resistência à escravidão, tá? No número 3, vocês vão assinalar o que você aprendeu, com base no que você estudou. Você vai assinalar sobre o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, tá? Que é um parque que foi feito no Quilombo dos Palmares para a preservação da cultura afro-brasileira. Aqui tem uma imagem, né, das crianças dançando, aí aqui atrás tem uma imagem de zumbi,
né? As crianças estão com roupas que relembram as vestes africanas, bem bacanas. Aí na 4 você vai assinalar, tá? As questões referentes ao Quilombo dos Palmares, tá? Só as que são verdadeiras. Estava localizado no território do Alagoas, na Serra da Barriga. O quilombo existiu por quase 100 anos. No quilombo chegaram a morar mais de 20 mil quilombolas. O quilombo foi destruído por pessoas que defendiam o fim da escravidão. Após muitos ataques, o quilombo foi destruído. Zumbi, um dos líderes do quilombo, foi perseguido e morto. Vocês só vão assinalar as que são verdadeiras, tá? As falsas não. Aí no número 3 tem uma sequência de palavras que são de origem africana, tá? Da origem banto, da África. E vocês vão completar aqui, ó. Tá? O que é um menino peralta? O que é bolo de farinha de milho? O que é dança de roda? O que é urucungo? O que é vespa? O que é inchaço? O que é ralhar? O que é mercado? O que é cará? O que é mais novo? O que é feijão engrossado com farinha? O que é contas, tá? Na língua banto. Vocês vão colocar aqui as respostas das palavras que estão grifadas, tá? Vocês vão substituir as palavras por palavras da língua banto. No número 6 tem uma planta, tá? Do Quilombo de São Gonçalo, que fica em Minas Gerais. Aí cada número aqui está representado algo que tinha no Quilombo, que ainda tem, né? Aqui é a casa do ferreiro. Buraco para fuga, tá? Que era onde eles fugiam se algo ocorresse dentro do Quilombo. Eles tinham que ter uma saída de emergência, né? A horta, que era onde eles plantavam os alimentos. O caminho entre as casinhas, tá? Entre as casas que tinham no Quilombo. A entrada com 2 alçapões, que era onde eles entravam, por onde eles entravam pro Quilombo. A trincheira, tá? Que era onde eles se escondiam na hora de enfrentar algum inimigo. A casa dos pilões, que é onde eles faziam, né, amassavam a mandioca para fazer farinha, tá? A saída com barreiras, também caso de fuga, tá? E o número 9 era a mata. Porque os quilombos, como a gente aprendeu, eles eram construídos na mata, né, bem distante da onde os negros eram escravizados, bem longe da casa dos seus senhores. Aí aqui tem algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Quais espaços eram obtidos para obter alimentos necessários no dia a dia? O que garantia a segurança do quilombo contra ataques externos? De que forma os quilombolas poderiam fugir em caso de ataque? Por que um quilombo tinha que ser bem protegido? E, em sua opinião, o quilombo de São Gonçalo era bem protegido e por quê? Com essa atividade aí referente à planta do quilombo de São Gonçalo, a tia termina a explicação de história. Agora vocês peguem o livro do trajeto, tá? Como a tia falou, no trajeto vocês vão fazer a reflexão do aprendizado, tá? Aquilo que vocês aprenderam sobre a Cruz Vermelha Internacional, sobre a Anistia Internacional e sobre o Médicos Sem Fronteiras. Na aula de sexta-feira, a tia até trabalhou com vocês de vocês serem um agente dessas 3 organizações. Vocês escolheram a organização que vocês iriam representar, né? O Médicos Sem Fronteira, a Anistia Internacional ou a Cruz Vermelha. Então, hoje vocês vão fazer um momento de reflexão, tá? Sobre o que vocês leram, sobre a ajudar quem precisa, que é a atividade que vocês fizeram na sexta, que vocês escolheram, quem que vocês representariam, tá? As suas impressões que vocês registraram sobre aquela pergunta que você teria que escolher, a pergunta
e responder como representante dessas 3 organizações. Vocês vão escrever, marcar os rostinhos, tá? Aí depois vocês vão escrever aqui na página 49 o que você aprendeu de mais importante sobre essas 3 organizações e quais foram as suas maiores dificuldades, tá? Essa é a atividade de vocês no trajeto. A atividade de português e a atividade de história, a tia quer que vocês realizem a atividade, tirem foto e mande para a tia, tá? Tá bom? Vocês vão fazer a atividade, vão tirar foto e vão postar lá no grupo a atividade para a tia ver que vocês realizaram as atividades. Tanto de português quanto de geografia. Geografia não. De história, tá? Vocês vão colocar lá a foto do grupo da atividade de português realizada e da atividade de história realizada, porque são atividades que a tia vai estar dando ponto. Como o Volta e Revire é uma revisão, a tia vai dar ponto de atividade feita. E de português também, que é uma atividade nova. A tia quer ver se vocês conseguiram pegar lá o que são verbos, tá? Então, não esqueçam de tirar foto da atividade de português e da atividade de história e postar lá no grupo para a tia ver que vocês realizaram, tá bom? Amanhã a gente se vê novamente. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.